Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Jovem de Taubaté usa lixo orgânico para empreender e colaborar com o meio ambiente. Comissão do Senado aprova PEC que prevê eleições diretas. Campanha de vacinação contra a gripe é ampliada a toda a população. E você vai saber por que brasileiro tem dificuldade para poupar. E vai ver também. Você sabia que o descarte incorreto de pilhas, baterias, pode concorrer para doenças terríveis como câncer, anemias profundas e uma série de outras? Hoje nós vamos abordar esse tema e muito importante, estamos recebendo aqui o Miller Marim, que à frente de um grupo de colegas na Faculdade de Santa Cecília desenvolve um projeto muito importante, que é de captação desse lixo, né? Que pode produzir todos esses problemas, é reciclado. Você vai ver já já aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Você já ouviu falar em compostagem? Esse é um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica em adubo. Em Taubaté, um jovem tem usado esse procedimento para empreender e colaborar com o meio ambiente. O que muitas pessoas jogam fora, para outras pode se tornar um negócio lucrativo e muito positivo para o meio ambiente. A destinação inteligente do lixo orgânico já é realidade em várias empresas do Brasil e em Taubaté, um jovem enxergou no lixo uma excelente oportunidade de negócio. Eu já fazia compostagem na minha casa, né? Que a gente já reciclava os plásticos, né? Já reciclava o alumínio, ferro. Aí eu queria fazer algo mais, então com pesquisas eu descobri que com a compostagem a gente consegue reduzir em torno de 50% dos nossos resíduos orgânicos. Aí eu comecei a fazer na minha casa, aí começou a dar certo a compostagem aqui, aí eu comecei a expandir para os meus tios e parentes. Aí começou a dar muito certo também. Em uma pesquisa eu descobri que existia em outras cidades pessoas que já realizavam essa coleta, né? E transformaram isso em um negócio. Aí era justamente o que eu queria fazer. Há 6 meses, Robson deu início ao seu empreendimento. Ele percorre 2 vezes por semana as ruas de Taubaté com uma bicicleta equipada para recolher os resíduos orgânicos. A bicicleta por causa de ser ecológica, né? A gente procura não agredir o meio ambiente, então para não poluir, para não emitir gases do nosso meio ambiente, né? Que vai de encontro com a nossa proposta. Um dos pontos de parada do trajeto é na casa da Gisele. Depois que ela aderiu a essa ideia, 50% do lixo que ela produz não vai mais para o aterro. Eu achei muito legal a ideia dele, bacana. E em casa eu cozinho muito, então já aí gera muito lixo orgânico. E assim, a ideia mais legal ainda, que dá para perceber que dá para transformar o lixo em adubo. O lixo orgânico leva mais ou menos 2 meses para se decompor na natureza, mas durante esse período ele produz um gás que ajuda no aquecimento global. Por isso, depois que o Robson recolhe o lixo orgânico da casa dos clientes, ele traz para o quintal da sua casa e começa um processo chamado compostagem. Seria um processo natural, né? Que dos micro-organismos, né, decompor o material, que a gente acaba quebrando esse ciclo quando a gente pega o nosso resíduo e coloca para fora de casa para o coletor levar. Aí o coletor leva para um aterro ou para um lixão e acaba misturando com os outros resíduos e contaminando ali o solo, a água, né, e o ar. Então a gente, fazendo essa compostagem em casa, a gente está simplesmente dando o sentido original da matéria, né, e fechando esse ciclo dos alimentos. No Brasil, são produzidas diariamente cerca de 250 mil toneladas de lixo. 52% desses resíduos é orgânico e apenas 3% é reciclado. Cada quilo de lixo orgânico gera 400 gramas de gás. Nas composteiras, essa emissão fica em torno de 4 gramas por quilo, 100 vezes menos. Os resíduos recolhidos ficam nessa caixa entre 2 a 4 meses, intercalados com material seco. Depois desse tempo de descanso em que os micro-organismos se decompõem, o material está pronto para ser peneirado e usado como adubo. No quintal da casa do Robson, as frutas, hortaliças e várias espécies de plantas alimentícias não convencionais são tratadas com esse adubo. Quando eu criei a empresa,
A ideia já é oferecer o serviço para as pessoas e cobrar uma mensalidade para fazer esse serviço. Então a gente cobra essa mensalidade e presta o serviço para a pessoa de estar indo toda semana na casa dela, coletando esse material, transformando isso em adubo e devolvendo para a pessoa. Então é um serviço prestado para pessoas que se preocupam com o meio ambiente e que não tem um local ou não tem tempo para fazer essa compostagem em sua residência. Os clientes, no final do mês, podem escolher em receber uma muda dessa horta ou 1 quilo de adubo. O número de empresas com contas em atraso e registradas no cadastro de devedores cresceu 4,3% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram calculados pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O número de empresas inadimplentes cresceu 4,3% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado. Apesar da alta, este é o menor crescimento para os meses de abril desde que a entidade começou a calcular o índice em 2011. Entre os devedores, o destaque ficou para o setor de serviços, que registrou uma alta de 7,31%. O setor de indústria cresceu 3,90%, seguido pelo setor de comércio, que ficou em 3,12%. Por outro lado, a agricultura foi a única a apresentar queda no volume de empresas com contas em atraso. Os dados regionais mostram que o Nordeste aparece liderando o crescimento da inadimplência entre as empresas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o número de empresas negativadas na região cresceu 5,59%. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste, que registrou avanço de 4,43%, e Norte, com 4,39%. Segundo o indicador de reserva financeira, a maior parte dos brasileiros não poupa dinheiro. No mês de março, 76% dos consumidores não conseguiram economizar, apenas 19% conseguiram. Uma pesquisa do SPC Brasil mostrou que 65% dos brasileiros não possuem nenhuma reserva financeira. Os dados são do indicador de reserva financeira do SPC Brasil. O mesmo documento aponta que no mês de março, só 2 em cada 10 consumidores brasileiros conseguiram pagar os compromissos financeiros e poupar pelo menos um pouquinho. Enquanto isso, para os outros 8 em cada 10, não sobrou nada. Entre os que ganham mais, parece ser um pouco mais fácil guardar dinheiro. 4 em cada 10 brasileiros das classes A e B pouparam, enquanto só 13% dos consumidores das classes C, D e E conseguiram mandar algum dinheiro para o cofrinho. Mas mesmo com as diferenças de renda, em ambas as classes, a maioria das pessoas não poupou em março, o que, na opinião do SPC, tem relação direta com a crise econômica. O principal argumento dos que não pouparam em março foi a renda baixa. 44% dos entrevistados disseram que não tem dinheiro bastante para honrar as dívidas e ainda guardar. Mas o SPC destaca que se o consumidor ganha pouco, não é preciso guardar muito. O importante mesmo é criar o hábito de poupar. Aqui no Repórter Setorial, o comentário de José Carlos Cataldi. Amigos, eu acho que as pessoas públicas, os atores, os jogadores de futebol, têm que tomar muito cuidado na hora em que se tornam garotos propaganda. Lembra do Gerson? Eu trabalhei com ele na Rádio Tupi, uma pessoa séria e tal, mas ficou vinculado aí com a propaganda de uma marca de cigarro que já nem existe mais, mas virou lei do Gerson. Gosto de levar vantagem em tudo, e não era por aí. Bom, veio aí essa história de Friboi e Seara, aí até o Roberto Carlos, vejam vocês, disse que deixou de ser vegetariano por causa do sabor, do aroma das carnes da Friboi. E por aí vai, né? O Tony Ramos, cheio de pelo lá, disse que também era adepto da Friboi, visitou os frigoríficos e não viu nada de errado lá, né? Depois a coisa apareceu. Agora veio a Fátima Bernardi. Disse que rompia o contrato com a Seara, mas que não podia dizer por que estava rompendo por causa de cláusulas contratuais. Veja você, o mal-estar que a pessoa fica depois de passar uma propaganda errada que invade a privacidade, vara as cabeças das pessoas, né, subliminarmente, uma mensagem que fica impregnada e depois, para tirar isso, é complicado. E eu acho que
apenas um pedido de desculpas não é suficiente, né, pelo dano que já foi causado. Fica agora com a nova série especial produzida pela Rede Novo Tempo, Educação Brasileira, que hoje vai falar das universidades públicas e da reforma no ensino médio. Como foi dito, as escolas públicas eram as melhores, mais concorridas e eram frequentadas pela elite brasileira. Isso ainda acontece quando falamos do ensino superior. As universidades hoje ainda se mantêm, as públicas, com status tão elevado, mas isso tem vida curta, né? A gente já começa a ver uma luz apontando para dizer, olha, se a gente não repensar e não se organizar enquanto instituição e verificar realmente, né, quais são os investimentos que a gente precisa fazer para que elas se mantenham, é muito possível que historicamente o quadro se inverta como na escola básica, né? E veja, a gente tem uma proliferação de instituição privada, né? Então isso é muito triste pensar que há um cenário promissor de privatização das escolas públicas, né? Há um cenário muito promissor para essa privatização e isso é muito triste. É muito triste a gente pensar que universidades de altíssima qualidade, aqui, por exemplo, né, a maior da América Latina, né, e tem um cenário muito crítico, muito caótico, historicamente construído. Então isso não se dá do dia para a noite, né? Então, ao longo deste processo, há uma desvalorização, há uma falta de olhar, uma falta de investimento. E aí ela tende a ir para um caminho que muitas vezes é um caminho sem volta. A educação no Brasil passa por um período de transformação. O governo aposta em uma reforma do ensino médio, que inicialmente funcionava como medida provisória, mas que já passou pelo Congresso e Senado e entra em vigor em breve. Mas especialistas não estão tão confiantes assim. No meu entender, a reforma do ensino médio, ela trará consequências muito ruins para a educação. Por uma questão muito simples, a reforma do ensino médio, ela amputa os direitos de uma grande parcela da população brasileira, sobretudo os que frequentam a educação média pública, né, a escola pública. E se a gente considerar que uma grande parcela está no ensino médio noturno, e se a gente considerar que uma grande parcela tem na escola a única possibilidade, né, de ocupar um lugar na sociedade um pouco diferente daquele lugar que era ocupado pelas suas famílias, e você diz que uma parcela importante dos conhecimentos que existem, né, de toda a produção cultural que poderia estar no ensino médio vai ser, né, recortada, porque eles vão escolher um caminho. E o caminho, na verdade, vai ser oferecido pelas escolas, né? Os itinerários formativos vão ser oferecidos pelas escolas. A depender da disponibilidade dos sistemas, eu vejo com muita cautela, né? Eu não penso, né, eu me posiciono absolutamente contrário à propaganda oficial que diz que vai melhorar, né? Ou seja, eu não imagino, eu não estou sozinho, né, porque há uma parcela muito grande de estudiosos do assunto que vão dizer que fará mais mal do que bem. No próximo bloco, você continua acompanhando a série especial Educação Brasileira. Aguarde um instante, voltamos já.